Boa noite, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Augusto Nogueira, fundador e presidente da ARTM, Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau. É também presidente da Federação Internacional de Organizações Não Governamentais para a Prevenção do Consumo de Drogas. Augusto Nogueira, muito obrigado por estar connosco, é um regresso muito obrigado pelo convite. Este programa. Vamos começar pelo novo projeto da ARTM em KO, um projeto de reintegração social, chama-se Hold On to Hope, Agarra-te à Esperança. A RTM tem agora 2 espaços em 2 casas da antiga leprosaria de KO. Uma é agora um café, outra uma galeria, são geridas pela ARTM, dão trabalho a utentes da ARTM. Começava por lhe perguntar qual é o primeiro balanço, o primeiríssimo balanço que se pode fazer deste projeto. Abriu portas há cerca de 2 semanas, pouco mais de 2 semanas. Como é que está a correr até agora? Está a correr muito bem, estamos bastante satisfeitos. Portanto, tem tido uma enorme adesão da comunidade, o que nos deixa bastante contentes. Aliás, os vossos colegas chineses do canal chinês estiveram lá no domingo e tiveram a entrevistar, portanto, as pessoas que lá estavam, portanto, a usufruir do espaço. Já lá tínhamos estado. Exatamente, e as pessoas, portanto, sabiam aquilo que iam, sabiam o que é que o projeto era, o que é que o projeto se tratava, e estavam bastante contentes e foi um feedback bastante positivo, que nos deixa a nós deixa-nos bastante alegres, e muito mais alegria e satisfação às pessoas que estão em reabilitação e que estão ali a trabalhar, neste caso, portanto, a receber treino. Portanto, julgava que queria abrandar depois destes dias de férias, mas não, continua, portanto, a ter bastante pessoas a irem lá. É um sítio bastante bonito, bastante agradável de estar e estamos bastante contentes. Existem muitas pessoas a ir lá mesmo durante a semana. Exatamente. Não só ao fim de semana, nem só nos feriados, mas também durante a semana. Exatamente. Hoje estava lá bastante pessoas. Foram lá apenas para almoçar, diremos assim. Isso é bom porque para as pessoas que estão ali a trabalhar, aquilo é a recompensa dela, ou o esforço dela que está ali a ser colocado no dia-a-dia. E a recompensa é verem as pessoas irem lá e darem o seu entusiasmo e darem o seu apoio. Portanto, isso é bastante importante para o sucesso da reabilitação. É um sítio com fáceis acessos, mas em termos de estacionamento a situação não é a ideal. Poderá haver mexidas? Esperamos que sim. Isso ultrapassa-me um bocadinho, mas iremos tentar comunicar com a Estação Social e com outros departamentos para ver se existe mais estacionamento. Já agora, tendo em conta a resposta positiva que tem havido por parte da comunidade, poderá haver um alargamento do horário? Poderá vir a fechar mais tarde daqui a algum tempo? Não, quer dizer, vamos ver, aquilo não é um café em si, ou um restaurante, ou um café. Aquilo é um sítio, portanto, um local para treino, vocational training. Portanto, fechamos durante a semana às 5 horas da tarde e ao fim de semana e feriados às 6. Acho que é o tempo suficiente, porque também existem outras obrigações das pessoas que lá estão. Portanto, tem as reuniões de aconselhamento, as suas responsabilidades dentro do centro, e isso tem que ser cumprido na mesma, porque ninguém se reabilita a fazer café ou a fazer pizzas. Portanto, isso é apenas um complemento, é uma aprendizagem, mas tudo o resto da parte da reabilitação da pessoa tem que continuar, e isso está acima de qualquer horário para servir mais pessoas. Não? Portanto, só para perceber melhor a filosofia deste projeto, a ideia é dar trabalho e competências a pessoas que estão já numa reta final de um processo de recuperação. Sim, não daria dar trabalho, mas sim ensinar as pessoas certas capacidades de trabalho, certos skills, e prepará-las para uma reinserção, e elas terem conhecimentos mais vastos para que seja mais fácil, portanto, neste caso, encontrar um trabalho, ou no futuro que iremos trabalhar também, cooperar com outras instituições e com outros, para que possam ser empregadas por esses partners. É importante referir que, para além do envolvimento dos utentes no atendimento ao público, eles estão também envolvidos, por exemplo, no fabrico de alguns dos produtos que estão à venda no café, e são também eles os artistas que assinam as obras que estão na galeria.
Exatamente. Nós, neste momento, na nossa galeria, estamos a fazer uma cooperação entre portanto, a Artem, as pessoas que estão em reabilitação, e as pessoas que estão em reabilitação nos centros de tratamento na China. Portanto, todas as artes que ali estão expostas são feitas por pessoas em reabilitação. Portanto, isso, mais uma vez, é autossatisfação, verem o seu produto, aquilo que foi feito por eles, a ser comprado por alguém, a ser admirado por alguém. Isso, portanto, eleva a estima da pessoa e dá-lhes mais satisfação e, ao fim e ao cabo, ajudar a ter uma recepção com sucesso. O feedback da comunidade tem sido bom, o feedback dentro de portas também. Também as pessoas estão bastante contentes, bastante motivadas, não só, portanto, os residentes, mas também os meus colegas de trabalho, até eu mesmo, vou para lá ajudar também, passar o fim de semana lá a ajudar. Portanto, estamos todos muito motivados e muito agradecidos ao Instituto de Ação Social e ao Instituto Cultural de Macau por terem confiado na Artem neste projeto, nestas duas casas. Muito bem, vamos avançar e falar daquele que foi um ano atípico, também no que diz respeito às drogas, ao tráfico, ao consumo de drogas, um pouco por todo o mundo, também em Macau. Houve uma diminuição do consumo, por um lado, e também um aumento do número de pessoas a procurar reabilitação. Estes dados estarão ligados. Quando uma pessoa procura apoio para tratamento, independentemente da pessoa ser enviada pelo tribunal ou por falta de droga, há sempre um motivo. Existe sempre um motivo, ou seja, a falta de droga, como disse, ou seja, o tribunal, ou seja, os pais que forçaram, ou seja, ela própria vê que o seu estado de saúde está débil. Portanto, existe algo sempre que faz com que a pessoa procure ajuda. É óbvio que quando uma pessoa vai procurar ajuda porque tem falta de droga, exige de nós terapeutas uma maior intensidade de terapia, de aconselhamento, para fazer ver essa pessoa entender que está a ter uma oportunidade e que não deve enfim, perder essa oportunidade. Mas como todos os outros que lá vão, também muitas pessoas também vão pedir, com cheios de força de vontade, para pedir tratamento, ajuda, e depois, ao fim de 2, 3 dias, estão a pedir para sair porque não conseguem, enfim, não estão preparadas, não querem, ou às vezes já acham que já estão recuperadas ao fim de 2, 3 dias. Portanto, existem várias situações, nós não ligamos muito a isso, assim, num contexto profundo, né? Mas é claro que todos os meus colegas de psicólogos e assistentes sociais sabemos muito bem que temos que ser sempre bastante intensivos e estar atentos às pessoas e aconselhá-los e estarem, ao fim e ao cabo, como nós dizemos, estar em cima deles, para que as pessoas estejam sempre motivadas para aquilo que foram ali fazer. 37% de toxicodependentes a menos no primeiro semestre do ano passado, de 2020, são os últimos dados disponíveis. Como é que olha para este número e qual é que é a probabilidade das pessoas voltarem ao consumo de drogas quando a situação de alguma forma normalizar? Esse número, portanto, é devido ao Covid, né, devido à situação. Portanto, é muito provável que, quando tudo se normalizar, haja um aumento de consumo, né? Como disse, há muitas pessoas que deixaram de consumir droga, muitas por elas mesmo em casa, ou consoante a droga que estavam a consumir, deixaram por elas mesmo, e mais tarde ou mais cedo podem vir a recair, porque já existe um mercado e mesmo que não queiram, mesmo que o sentido não seja de ficarem dependentes, né? Mas, enfim, de usarem como divertimento, etc., como recreação, é capaz, vai fazer com que muitas das pessoas vão regressar ao consumo assim que puderem. Muitos outros vão aproveitar a oportunidade de não consumir, uns através de ajuda, pedindo ajuda, outros por eles mesmos, pela sua própria força de vontade e de determinação, que optam por não consumir. Portanto, mas é obviamente que o número apresentado não vai aumentar, isso é normal. Portanto, este número vale o que vale, não é? Vale o que vale, para as circunstâncias que temos, vale o que vale. É óbvio que temos que
também boa parte dessas pessoas que estão, diremos assim, dentro dessa percentagem não nos contactaram ou não contactaram o IAS, são pessoas que não foram, enfim, não foram apanhadas pela polícia, não foram ao tribunal, né? Portanto, são pessoas, diremos assim, um bocado invisíveis, né? Tirando este ano fora do comum, fora do normal, a tendência dos anos anteriores era de um crescimento moderado do consumo de drogas. É assim? Sim, suponho que vai continuar. Existe um trabalho bastante intensivo das ONGs, do Instituto de Ação Social e da própria Polícia Judiciária na prevenção à droga e no combate portanto, ao tráfico. Portanto, eu suponho que, se não houver nada de contrário, de alarmante, que acho que o aumento irá ser sempre moderado. Quando falamos de aumento moderado, que números é que têm em mente? Mais de volta de 10%, assim de género, se calhar um bocado menos. Sim, não deixa de ser Não deixa de ser, mas o número, baseado no número que existe de consumidores em Macau, não é um número que assusta. Em termos de drogas e da popularidade das drogas, das várias drogas em Macau, quais é que são aquelas mais procuradas, mais consumidas nos últimos anos? Nos últimos anos houve um desaparecimento da ketamina, existe um aumento da metanfetamina e, ultimamente, da cocaína. Portanto, metanfetamina e cocaína têm sido as drogas de maior consumo nestes 2 últimos anos. A ketamina basicamente deixou de ser consumida ultimamente. Já agora, porquê é que isso aconteceu? Eu suponho porque são drogas que as pessoas sentem que perdem a noção do seu espaço temporal, causa grandes danos irreversíveis de saúde mental e as pessoas que quando consomem drogas e deixam de sentir o prazer da consumir, daquilo que elas procuram e passam para um estado letárgico de inconsciência, as pessoas optam por deixar de consumir porque não se sentem, não conseguem encontrar aquilo que elas estão à procura, portanto, e depois, devido aos problemas que a ketamina estava a causar, a nível saúde mental, dos rins, etc. Portanto, depois optam por drogas que as pessoas sentem, os seus efeitos, mas conseguem ter um controle sobre si. Na raiz desta alteração do padrão de consumo acaba por estar as preferências, as opções e o autointeresse dos próprios consumidores. Não tem a ver tanto com o mercado e o tráfico de droga, exatamente, não é? Exatamente. Outra das drogas com mais procura é a cannabis. A cannabis, sim, a cannabis sempre foi uma droga procurada, desde sempre, não é? Em que, praticamente em todo o mundo, é uma droga bastante normal de ser consumida. E em todo o mundo, ou em muitos países no mundo, tem-se debatido a questão da legalização da cannabis para fins recreativos, produção e venda legal. O México, ainda há bem pouco tempo, aprovou uma lei nesse sentido. Poderá, inclusivamente, tornar-se o maior mercado legal de cannabis do mundo. Nos Estados Unidos, como é sabido, há já muitos estados, 15 estados que legalizaram a cannabis para fins recreativos. Outros 16 estados já descriminalizaram a cannabis. Perguntava-lhe, como o presidente da Federação Internacional das ONGs para a Prevenção do Consumo de Drogas, como é que olha para esta onda, para esta vaga de liberalização, legalização? Que conselhos é que a Federação dá aos especialistas, legisladores nesta matéria? Acha que é um passo arriscado? Portanto, como a FNGO, a International Federation of Non-Government Organization, portanto, nós temos várias associações com diferentes opiniões sobre essa matéria. Temos membros que são completamente contra a legalização do cannabis ou a discriminação do cannabis e temos outros completamente a favor da sua legalização. Portanto, como presidente e como aquilo que ficou estipulado na FNGO, portanto, nós temos que respeitar as opiniões de todos os membros. Então, o que nós optámos foi que, independentemente da decisão que seja tomada por cada Estado-membro, portanto, o importante para nós é que existe a salvaguarda dos jovens. Isso é o mais importante, que existe a salvaguarda dos jovens
e que também existem medidas alternativas e medidas alternativas, no caso aos consumidores, para que não sejam enviados para a prisão devido ao consumo de cannabis, porque devido ao elemento num país se você será criminalizado e irá preso e noutros não, e isso, portanto, irá causar grandes transtornos e problemas a nível mundial e mesmo de circulação de pessoas. As opiniões, deixe-me só detalhar, as opiniões são muitas e também são muitos os dossiês que estão em cima da mesa. Uma coisa é a descriminalização, outra coisa é a liberalização total para fins recreativos, como acontece, por exemplo, na Califórnia e muitos outros estados americanos. São situações, apesar de tudo, muito diferentes. Perguntava-lhe especificamente em relação a esta questão da legalização, liberalização para fins recreativos, a abertura total e legal. Acha que é arriscado ou não? Posso não lhe perguntar como Presidente da Federação, mas como uma pessoa que trabalha nesta área há muitos anos. Eu acho que é arriscado e vemos, por exemplo, o Canadá legalizou o cannabis e houve um aumento de consumo e de pedidos de ajuda de entrada de pessoas com psicoses no hospital. Portanto, porque o THC, o maior componente ingrediente do cannabis em si, é muito mais forte que há muitos anos atrás, portanto causa surtos psicóticos muito mais graves do que há muitos anos atrás. Portanto, eu acho que não há necessidade... Também existe manipulação genética, existe manipulação genética, exatamente. Portanto, concordo em certa parte com a sua legalização para evitar o crime. Isso é que aconteceu, por exemplo, na Califórnia, etc. Diminuiu o crime. Isso provavelmente vai acontecer no México, mas também vai trazer consequências bastante graves para os jovens, principalmente quando os jovens têm a sua parte, o seu cérebro a evoluir, a sua saúde mental a evoluir, e o cannabis, todos nós sabemos que faz com que exista uma letargia da própria pessoa quando o consome, portanto, e torna-se bastante perigoso e outros. Portanto, eu acho que não há necessidade neste momento, enquanto não houver uma maior concordância entre todos os Estados-membros e dos diversos produtos que existem em legalizar o que é que seja. Porque isto é um problema político também, de opção política, e também um tema quente entre os próprios especialistas que se dividem nestas matérias. Exato. Portanto, muitos países sabem do lucro que vão ter aí. Sim. Muitas indústria do tabaco sabe que tem uma oportunidade enorme de ganhar bastante lucro com a venda do cannabis. Portanto, muitas companhias como a Marlboro já estão a avançar para esse comércio. Portanto, pois há muitos países que sabem que podem tirar rendimentos e lucros da venda do cannabis. Portanto, deixa de ser a preocupação, deixa de ser a pessoa, e a preocupação passa a ser apenas o negócio em si. Portanto, eu acho que já existem produtos suficientes, legais, para destruir a vida humana, mas obviamente que discordo que alguém vá para a prisão por consumir qualquer tipo de droga. Acho que não há necessidade de fazer isso, não há necessidade de haver... E nesse aspecto concordo com a descriminalização. Dizia há pouco que as muitas associações que fazem parte desta Federação Internacional de ONGs para a prevenção do consumo de drogas têm posições diferentes, opiniões diferentes sobre estas matérias, mas existe aqui algum padrão em termos de localização geográfica? Talvez no Ocidente sejam mais, se quisermos usar a palavra, liberais nos Ocidentes, e na Ásia e na Ásia a tendência é ter uma posição mais conservadora, e mais contra antidrogas, war on drugs. Ainda é assim? Ainda é assim, na Ásia continua a ser, embora existem grandes movimentos de discriminação, de associações na Indonésia, na Tailândia, mas alguns na Malásia, mas quer dizer, a maior parte é war on drugs, é portanto uma maior zero tolerância, digamos assim. Aliás, agora, deste lado do mundo, qual é que é o país que tem uma legislação mais dura e aquele que tem uma legislação menos dura?
Sinceramente, não sei assim de cor. Sim. Mas Hong Kong, Malásia, Tailândia têm posições duras. A Índia também tem posições duras perante o consumo e o tráfico de droga, não é? Macau tem também uma moldura penal Macau, reforçada. eu acho que podia ser melhorada, para ser mais, portanto, não ser tão pesada, mas se compararmos com os outros países à volta, acabamos de ser os mais brandos, mas principalmente a nível do consumo, não é? E eu acho que se ainda reduzirmos a ponderação para o consumo, ainda melhor seria, porque existem alternativas à prisão, sem necessidade de enviar as pessoas para o consumo para a prisão. Mas neste aspecto, e apesar dessa ser uma opinião de muitos especialistas, neste aspecto, o governo e os sucessivos governos aqui em Macau têm-se mostrado pouco receptivos a alterações nesse sentido. Pelo contrário, a tendência tem sido reforçar mão pesada às drogas. Sim, o grande problema é, portanto, estamos rodeados de outros regiões e países com molduras muito mais pesadas e as pessoas têm medo que Macau torne-se num local de consumo de droga livre, etc. Sim. O mesmo medo que existia quando Portugal descriminalizou as drogas, o que não aconteceu. Mas pronto, talvez um dia, quando a China continental portanto, suavizar portanto, o consumo de droga, então Macau e Hong Kong possa seguir. Não é? Sim. Falava da questão de Portugal, que há cerca de 20 anos mudou a política da droga. Desde então tem vindo a ser apontado como um bom exemplo, a seguir por muitos especialistas e legisladores também em muitos países. Pedi-lhe que nos recordasse no essencial aquilo que mudou e porque é que teve bons resultados. Os bons resultados, baixou o número de overdoses, diminuíram, o número de apoios para tratamento aumentou, o número de infecções do HIV também diminuiu. Portanto, as pessoas deixaram de ter medo de procurar apoio e começou-se a tratar mais o problema em si da pessoa, a nível humanitário e não a nível judicial. Sim. As pessoas deixaram de ser tratadas como criminosas e passaram a ser tratadas mais como doentes. Exatamente, isso é bastante importante para a própria pessoa que necessita de ajuda e porque uma pessoa quando vai necessitar ajuda e tem medo de que vai se envolver no sistema judicial e que isso faz com que a pessoa receie procurar ajuda, né? Se uma pessoa, enfim, não tem medo de procurar ajuda, a qualquer momento ela vai procurar ajuda, portanto, e depois todo aquele aparato que existia em Portugal, desde o Casal Ventoso, essas coisas praticamente deixou de existir. Legalizaram, inclusive, aquelas pessoas que andavam a pedir dinheiro nos parques de estacionamento, legalizaram essas pessoas, deram-lhes trabalho também. Portanto, e o número de pessoas a serem enviadas para a prisão devido ao consumo e devido ao tráfico diminuto também baixou. Portanto, as prisões deixaram de ter tanta gente. Vale a pena lembrar que um dos pontos-chave, para além desta abordagem, esta filosofia diferente, em termos de abordagem aos consumidores, foi também descriminalizado o consumo. Exatamente, para portadores de até 10 doses. Exatamente, da droga. Tem uma grama, se salvo erro, de heroína, se não estou em erro. Hoje em dia, portanto, várias ONGs já debatem que já está ultrapassado. Devia de aumentar mais, portanto uma grama não é o suficiente para 10 dias, portanto existe entre as ONGs fala-se que existe um certo estagnamento dessa política de há cerca de 20 anos atrás, salvo erro, e é verdade, existe um certo estagnamento, as coisas evoluíram e é preciso acompanhá-las e devido a um bocado à saída do IDT como um instituto independente para dentro do Ministério da Saúde, acabou por fazer um retrocesso do bom trabalho que estava a ser feito. Hoje em dia já se fala novamente de uma separação do CICAD, que hoje chama-se CICAD, do CICAD do Ministério da Saúde, uma independência para poderem continuar a dar
enfim, fazer o seu trabalho. Mas, portanto, o diretor, o Dr. João Golão, tem sido impecável, tem ido viajado pelo mundo inteiro. Já esteve aqui em Macau, já esteve aqui em neste Macau, programa também. exatamente, e teve em muitos outros sítios, a ser convidado para mostrar o exemplo de Portugal, Segunda Times, etc. Mas pronto, existem sempre receios dos Estados-membros de avançarem, de terem a coragem de avançar como Portugal avançou, e isso... E acho que foi a melhor decisão naquela altura. Muito bem, vamos voltar a Macau. Perguntava-lhe se a pandemia e os consequentes cortes em algumas despesas por parte do Governo vão afetar o funcionamento da ARTM no próximo ano? Vão afetar só na parte das atividades extras. Portanto, nós temos um valor que o Estado Social nos dá para efetuarmos atividades extras, das quais nós, enfim... propomos no ano anterior, portanto essas atividades tiveram um corte de mais de 50%, portanto algumas irão ser feitas, outras serão feitas com menos tipo valor. De atividades é que estão em causa? Desde o torneio de futebol, o torneio de basquetebol, algumas também de serigrafia, de cerâmica, portanto de aprendizagem, portanto algumas vamos ter que fazer alguns cortes, mas vamos fazê-las todas na mesma também, portanto para isso contamos com o apoio da comunidade. Depois queremos fazê-las todas, portanto a ginástica, a yoga, portanto isso tudo é complemento da própria reabilitação e não podemos parar, portanto iremos continuar na mesma, mas pronto, temos que viver com menos de 50%. Sim, de atividades extras. Extras, sim, exatamente. em termos de orçamento? Temos orçamento. Qual é que é o corte? Não há corte, é o mesmo. Sim. Aliás, o nosso orçamento é o mesmo desde 2016. Sim. Portanto, já contamos nas instalações anteriores, já recebemos o mesmo que estamos a receber agora e triplicámos o espaço e as despesas, sim, mas continuamos a receber o mesmo orçamento de 2016. São cerca de, salvo erro, 500 mil a 500 mil e tal patacas por mês. Portanto, sim. Nesta altura tem quantas pessoas na ARTM? 30 pessoas. Sim. Este número tem vindo a baixar ou a aumentar? Não, tem estado estável. Estável. Muito bem. Está estável. Falava há pouco da questão das instalações e é uma das novidades neste ano que agora começa, já no próximo domingo. O Be Cool vai ter novas instalações na Taipa. Que instalações é que vão abrir agora? Portanto, o Be Cool, aliás, nós já abrimos, já estamos instalados nas nossas... Já agora vale a pena explicar, desculpe, vale a pena explicar Sim, o que o é Be Cool, portanto, é o nosso departamento de prevenção, dedica-se a fazer, portanto, prevenção à toxicodependência, às drogas nas escolas e nos centros comunitários e também funciona como um centro-dia para os jovens poderem lá ir, passar lá o dia, estar lá connosco, fazer jogos. Portanto, nós já temos as novas instalações desde março do ano passado, mas devido à pandemia e ao Covid, essas coisas todas, estamos adiando a abertura oficial, que será este domingo a abertura oficial, portanto, das novas instalações, que são muito boas. São exatamente aonde? São junto à escola, na Taipa, junto à escola anglicana, portanto, no bairro social. E mais uma vez temos que agradecer à Associação Social pela confiança e pelo apoio que nos tem dado. Augusto Nogueira, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.